Criou os céus e a terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia. Terras cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Bem, temos aqui um livro que mais influenciou a humanidade, a Bíblia, ou como é conhecido, as Escrituras. E será que existe confirmação fora da Bíblia, né, de que realmente ela é verdadeira? Bem, é o que nós veremos nesta série. No século X. Senhoras e senhoras, sejam bem-vindos ao canal Espada Triunfante, e nós vamos analisar evidências arqueológicas se confirmam este livro aqui, a Bíblia Sagrada. Bem, senhores, existem muitas descobertas, né, e análises agora disponíveis para os arqueólogos e historiadores modernos, né, e também para estudiosos céticos que alegam que Gênesis e o Pentateuco foram compostos por 4 fontes básicas escritas durante o período da monarquia israelita, no século X ao século IV ou século VI a.C. E que Gênesis, dizem os céticos, simplesmente copiou as histórias da criação da Mesopotâmia e do dilúvio, com uma variação monoteísta menor, e que as vidas dos patriarcas eram mitos que não refletiam com precisão seu suposto período histórico. Descobertas e pesquisas subsequentes, no entanto, lançaram essas hipóteses documentais em desordem e forçaram explicações alternativas. Além disso, tornou-se evidente que a narrativa da criação de Gênesis não era apenas uma cópia de outra história de uma criação politeísta, que os patriarcas refletiam com precisão o período histórico em que estão ambientados. As narrativas do livro de Gênesis cobrem os principais eventos da criação do mundo e dos humanos, o grande dilúvio, a Torre de Babel, também o estabelecimento das primeiras nações, e em seguida uma mudança para a vida de Abraão, Isaque e Jacó e as suas famílias. Começando com a história da vida de Abraão, essas seções biográficas do Gênesis se concentram em uma família ao longo de 400 anos nas regiões da Mesopotâmia, Canaã e Egito, durante um período arqueológico conhecido como a Idade do Bronze Médio, que equivale ao ano 2000 a 1500 a.C., certo? O cenário para também o livro de Jó também é da Idade do Bronze Médio e provavelmente por volta do tempo de Abraão e Isaque, indicando e nós podemos verificar isso pela falta de referências a Israel ou a lei de Moisés. Jó funcionando como um pai de família, né, em Jó capítulo 1, verso 5, a vida de Jó é registrada com mais de 140 anos, né, em Jó 42, verso 16. E certos costumes e nomes sociais que melhor se adequam a este período de tempo. Os artefatos apresentados neste vídeo são originários principalmente da Mesopotâmia e do Egito e abrangem quase 1500 anos e incluem registros escritos sobre esses eventos, lugares, pessoas, leis e costumes, além de importantes representações artísticas deste período. Bem, senhoras e senhores, o Salmo 148, verso de 1 a 5 diz: Louvem o Senhor desde os céus, louvem nas alturas, louvem-no todos os seus anjos, louvem todos os seus exércitos celestiais, louvem o sol e lua, louvem todas as estrelas cintilantes, louvem os mais altos céus, louvem todos eles o nome do Senhor, pois ordenou e foram criados. Nós temos aqui um relato, então, da criação de Deus, ok? Bem, a gente deve entender que fora das Escrituras, fora da Bíblia, existe também
documentos que falam sobre a criação da humanidade. Existe um tablet de argila, que ele relata a criação de um deus ou de deuses. Por exemplo, nós temos aí os sumérios, por exemplo, que compuseram os registros escritos mais antigos de qualquer civilização ainda descoberta. Escreveram sobre as origens dos céus e da terra, através de uma história da criação. Uma tábua de argila cuneiforme suméria, descoberta em Girzu, no sul da Mesopotâmia, e algumas regiões ali ao redor, durante o período dinástico inicial do terceiro milênio antes de Cristo. Talvez já em 2900 antes de Cristo, relata a história do início da criação, e que a luz do dia e a luz ela não brilhava porque o sol e a lua ainda não existiam. E diz o seguinte: deuses menores, ainda não haviam sido criados, os campos e a vegetação ainda eram apenas poeira, e a terra estava cheia de água como parte do processo da criação. Esse texto também menciona os céus e a terra e a água, que eram frequentemente personalizados como um trio divino original das antigas histórias da criação da Mesopotâmia. Embora a gente veja esse documento, traçados em uma escrita cuneiforme, uma outra forma de escrita em forma de cunha, inventada pelos sumérios, foi simplificada a partir do sistema da escrita pictográfica que a precedeu. Foi usada para escrever vários idiomas, incluindo sumério, acadiano, hitita e heblaita. São cópias. Esses tablets, eles podem conter a história da criação preservada que se tem mais antiga. Tem paralelos óbvios com o relato de Gênesis da Bíblia, pois se refere a um começo depois da criação do sol e da lua, da terra e da vegetação. Os deuses menores da antiga literatura do Oriente Próximo parecem ser seres angelicais, que, de acordo com a Bíblia, parecem ter sido criados antes da terra. E o conceito da Trindade até parece estar implícito na narrativa da criação do Gênesis. Outro dos relatos da criação mais antigos foi descoberto em um esconderijo, cerca de 20.000 tábuas de argila durante as escavações em Ebla, Síria, no norte da Mesopotâmia. Mais de 8.000 desses tablets em Ebla eram de um arquivo da cidade datado de cerca de 2000 a 2000 a.C., antes da destruição daquela cidade. Os textos foram escritos em sumério e acadiano, mas existe também um dialeto em heblaite local. Foi descoberto então esses documentos nesse tipo de escrita. Esses milhares de tablets, 3 deles contêm um pequeno poema da criação, foram recuperados e traduzidos. Os textos estão no idioma heblaite e contêm um dos mais antigos relatos da criação conhecidos. E esse poema diz o seguinte: Senhor dos céus e da terra, você não fez a terra existir, você criou. Você não tinha estabelecido o sol, você criou. Você não fez a lua da manhã existir. Também observa que este Senhor é divino, salva e tem as palavras que produzem efeitos. Os fragmentos recuperados do poema estão preocupados principalmente com a criação inicial da terra, da luz e do sol, enquanto seções como a criação de plantas, animais e seres humanos não foram abordados ou podem ter sido perdidos em outros poemas em argila. Ok? Esse tablet da criação de Girzu e o hino da criação de Eblaite compartilham muitas coisas com as escrituras. No início de Gênesis e de qualquer outro texto da criação antigo que nós conhecemos, também são cópias mais antigas dos relatos das criações ainda descobertos.
Embora esses textos de criação mesopotâmicas não sejam exatamente os mesmos do Gênesis ou de outras passagens da criação relacionados na Bíblia, especialmente em relação ao lado monoteístico, né? A existência de um só Deus que a Bíblia relata, e não tem uma ordem, uma compreensão como as Escrituras, a verdade é que esses tablets também demonstram lembrança do conhecimento de uma ideia de uma criação muito semelhante através do antigo Oriente Próximo, muito cedo da história da civilização, mostrando que realmente o relato de Gênesis é algo universal, mesmo que tenha distorções em outras culturas. Ok? Fiquem na paz, até o próximo vídeo dessa série e Deus abençoe a todos. Amém.